Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa de Natal. Eu sou o Jean Regina. E eu sou o Thiago Rafael Vieira. Estamos na véspera do Natal. Deste ano que não começou. Este ano ele começou lá, eu acho que no Carnaval, e aí fez um pulo e veio para o Natal, né, doutor? Pois Thiago? Depois nós tivemos na Consciência Cristã. Foi muito bacana. Então teve atividade Teve ao longo atividade. do ano. Tivemos a Consciência Cristã, falamos uma semana no Teatro Municipal, muitos alunos, muitos pastores aprenderam um pouco sobre direito religioso. Mas espera aí, nós vamos começar já a fazer a retrospectiva e não vamos nem fazer a chamadinha do canal? Será que a gente precisa chamar o Éder? Faz tanto tempo que a gente não chama o Éder que a gente até já esqueceu, né? Não, o Éder tá aí, firme, forte. Ô Éder, roda a vinheta, meu! Bom, agora Thiago, então, vamos falar sobre a vida antes da pandemia. Antes da pandemia. Foi bem pouquinho a vida antes da pandemia de 2020. Lançamos, então, a terceira edição da obra Direito Religioso, Vida Nova, Casa Nova, lá na Consciência Cristã. Baita evento. Foi fantástico. De lá da Consciência Cristã, nós pegamos o nosso jatinho Gol. Foi isso, né? É isso aí. E fomos para onde? Fomos para Niterói, Rio de Janeiro. Lá em Niterói, nós palestramos na primeira igreja batista do Brasil. Um templo lindíssimo, um templo histórico. Foi muito legal. Bom, de lá, nós fomos para onde? Para lugar nenhum. Exato. Voltamos para casa e nos encerramos aí na quarentena que iniciou-se lá. Todas as palestras canceladas, todas as viagens canceladas. Mas o que aconteceu, Jean, nesse início de pandemia aí? Como é que foi? Bom, todos viram que a religião continua sendo um assunto muito importante na pauta nacional. E com o início da pandemia, várias situações aconteceram e uma delas foi uma situação positiva, importante, que foi o reconhecimento via decreto presidencial de que as atividades religiosas deveriam constar como atividades essenciais lá na lei especial que foi editada por conta da pandemia, né, Thiago? Então esse decreto ele garantia que as atividades das igrejas, e não só atividade de culto, mas também as atividades sociais, as atividades de aconselhamento, todo o trabalho que a igreja faz, não apenas o trabalho litúrgico, deveria ser considerado essencial para o cuidado do povo na época da pandemia. Exatamente. E com isso, então, a religião, a fé, não poderia simplesmente ser cancelada, como foi comércios e tantas coisas. Mas isso acabou sendo levado para o STF, porque tudo o que acontece no Brasil acaba, na verdade, desembocando no STF e o STF decidindo, né? Tudo, absolutamente tudo. Em vez do Clube dos 13 é o Clube dos 11. O Clube dos 11. Então lá no Clube dos 11 também foi definido se a fé era essencial ou não e se esse decreto ele obrigava os prefeitos, os governadores ou não. Bom, voto de Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, confirmado pelos seus pares, disse que tanto os governadores quanto os prefeitos poderiam sim editar normas mais restritivas, inclusive no sentido de fechar as igrejas. Então, a partir disso, houve uma espécie de farra. Por que farra? Porque teve muitos prefeitos que não deram a mínima para a situação local, não deram a mínima para a questão da razoabilidade, para o bom senso e simplesmente mandaram fechar as igrejas, como aconteceu, infelizmente, aqui em Porto Alegre. Mas além de fechar igrejas, Jean, outras coisas piores do que fechar igreja aconteceram pelo mundo, né? A perseguição religiosa, ela continua, ela não para, e ela confirma como o cristianismo continua sendo a religião mais perseguida de todo o mundo. Então nós temos que lembrar, obviamente, dos horríveis incêndios, né, que aconteceram nas igrejas na França, que aconteceram aqui no Chile, né, e que trouxeram terror e que trouxeram a face mais
horrorosa da perseguição, que é quando o ódio no coração das pessoas transborda a ponto de a violência ser uma violência real, que é justamente o combate à violência religiosa, que é uma das missões que nós temos aqui no direito religioso, e sempre falamos aqui no canal, alertamos do aumento de violência simbólica, que é o primeiro passo, o primeiro capítulo que chega no desembocar de situações lamentáveis de perseguição, como aconteceram tanto lá na França, no Chile, também na África, com muita morte que não é noticiada, de cristãos que são assassinados covardemente aí por extremistas lá na África, né, Thiago? Além dessa perseguição fora, também aconteceu no Brasil. Vésperas de eleições, e começaram a falar que pastores não poderiam influenciar seus membros na vida política, ou seja, dizer o que os membros, o que seria melhor para os fiéis, bandeiras, questões contra o aborto, olhar a vida do político, enfim. Então, também uma forma de perseguição que acabou resultando nessa obra aqui da Lex Magister, que eu tive a honra de escrever, coordenar com o professor Ives, com o professor Valmir, o Jean e outros membros do IBDR são coautores dessa obra, tá? O IBDR foi muito participativo nessa questão da pandemia, tivemos 2 jornadas, um congresso, então foi muito importante. Não existe essa questão de abuso do poder religioso, né? Também houve alguma decisão muito importante no STF, também nessa toada de rechaçar a perseguição aos cristãos e aos sabatistas, né? Então, nós temos religiosos, fiéis, pessoas que acreditam sinceramente, conforme a sua doutrina, conforme os seus dogmas, conforme a sua confissão de fé, que o sábado é o dia do descanso e eles devem ser respeitados. E essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal, que decidiu, então, pela necessidade de se respeitar o sábado. Então, essa foi uma vitória contra a perseguição religiosa que nós tivemos no Brasil. E não apenas a respeito ao sábado puro e simples, mas o fato de que isso pode prevalecer contra eventuais situações envolvendo o Estado. E esse foi a grande diferença, né, Thiago? Que é no caso de concursos públicos e também no caso de até mesmo de exercício de função pública em período de estágio probatório. Isso. Né? E além dessa questão, nós tivemos a questão da DPF 442, que ficou parada em 2020. Né? O que é a DPF 442? É o aborto. Então o aborto ficou parado, essa ação não movimentou. Provavelmente movimento ano que vem. E Jean, e a homofobia, como é que está? Já a DO 26, essa movimentou-se, né? Houve a publicação da decisão do STF e gerou, então, a oposição de embargos de declaração por parte da Advocacia Geral da União e que agora, então, seguirá ao longo de 2021 também para a deliberação dos ministros. Foram várias situações envolvendo esses assuntos jurídicos e envolvendo religião, envolvendo questões de família, questões da vida, que também geraram mais uma obra que o Thiago vai falar. Essa obra aqui, ela foi lançada em outubro, novembro, já está disponível no site da Almedina, é uma obra coletiva em que fala de biodireito, bioética e filosofia. Depois na descrição a gente coloca aqui os links também. Eu e o Jean tivemos a honra aí de escrever sobre dignidade da pessoa humana, numa concepção de por que o aborto é um crime e por que o aborto não deve ser liberado, legalizado, discriminado, autorizado, etc. Então, assim, nós terminamos o ano. Claro e teve mais uma coisa importante. Eu peguei Covid, doutor Thiago. O Jean está saindo do Covid aí faz mais ou menos uns 10 dias, né? Exatamente. Mas passou muito bem e Deus abençoou e cuidou dele e da família dele. É isso aí. Mas não é fácil, né, Jean? Não foi docinho, né? Não foi simples, não foi fácil. Não é uma gripezinha. Tive a pneumonia, foram dias assim de provação, mas dias de experimentar também o cuidado de Deus, experimentar especialmente o cuidado e o carinho das orações de tantas pessoas no Brasil inteiro
que levantaram suas mãos aos céus aí. E agora, então, eu quero também publicamente agradecer aqui pelo carinho, pelo cuidado comigo, com a minha família nesses dias difíceis. E ao meu querido irmão de armas aqui, que segurou a barra nas últimas semanas do ano, quando eu resolvi fazer umas fériasinhas assim e pegar o Covid. Então, gente, se cuide, use máscara, renove as máscaras, não use sempre a mesma máscara, que senão também não adianta. Tome vitamina D, vitamina centro, zinco, enfim, ivermectina, tá? Conversei com a minha médica e ela disse que a ivermectina realmente é muito, muito importante. Ela até estava me dizendo que na Etiópia, Jean, é um país que se usa a ivermectina de forma profilática, e na Etiópia é o lugar que menos tem mortes do mundo, né? Comparando população, né? Óbvio que nós não estamos aqui prescrevendo remédio, não né, estamos, doutor Thiago? mas a ivermectina não precisa de prescrição médica, inclusive, né? Gente, se cuide, não fique achando que não existe nada. O Jean passou e não foi fácil, tá? O Jean teve dificuldades, sentiu muitas dores, está com pneumonia pós-Covid, agora que está se recuperando. Então não leve na flauta, tá, gente? É isso Nesse aí. dia aí de véspera de Natal, que o menino Jesus esteja presente na sua ceia de Natal com você, com sua família, que ele abençoe todos vocês. É o nosso desejo, é o desejo do direito religioso. Muito obrigado por nos acompanhar e por estar sempre conosco. É isso aí, gente. Que nós possamos estar juntos em 2021 também e que nós possamos caminhar na dependência de Deus, com alegria, com um sorriso no rosto, servindo ao Senhor, porque é para isso que nós somos chamados. Muito obrigado. Feliz Natal!